Dando continuidade à nossa sessão de mediação, uma vez que as declarações iniciais já foram feitas, já foi explicado o procedimento, vamos dar agora, iniciar esta fase com a exposição das partes, exposição dos argumentos pelas partes. Iniciaremos então pela parte que propôs a ação. Dona Josefa, a senhora sinta-se à vontade agora de nos relatar o que a trouxe aqui. Quais foram os fatos e as questões que a senhora não conseguiu resolver e trouxe para nós? Entendo, sim. Então a senhora está me relatando que há 2 meses, quando a senhora saía do mercado para fazer compras, certo? A 2 quadras da sua casa, na mesma quadra o mercado? Ai, desculpa essa falha no meu entendimento. Então, a senhora saía do mercado, né? Que a senhora saiu para fazer compras nesse mercado. E quando a senhora saiu do mercado, então a senhora foi atropelada, se envolveu num sério acidente. E daí o senhor Ricardo era um motorista? Ah, entendo. Ele agiu imprudentemente, a senhora está me dizendo, então, que ele avançou a preferencial, a senhora estava na faixa de pedestre? Entendo. E foi na própria faixa de pedestre que a senhora sofreu o acidente, então ele atropelou. Entendo. Depois disso, a senhora foi levada ao hospital, no qual foram prestados todos os atendimentos médicos, hospitalares, e nisso a senhora ficou internada há algum tempo, e em razão disso, que a senhora foi muito mal para o hospital, a senhora não conseguiu se comunicar com o senhor Ricardo, e familiares da senhora então entraram em contato com ele para que prestasse o socorro devido, é isso? Entendo. E depois disso, a senhora tentou, depois que saiu do hospital, conversar com ele? Certo. E ele, no primeiro momento, então a senhora me diz que ele aceitava uma composição civil, que ele aceitava, assumiu a culpa e aceitava a pagar os medicamentos e o tratamento de fisioterapia, e depois disso houve a negativa? Entendo. E agora o hospital falou que a senhora vai necessitar de pelo menos 1 ano de fisioterapia e que a senhora perdeu muito do movimento do braço, e em razão do seu trabalho, a senhora me disse agora que trabalha como doméstica, né? Certo. E a senhora recebia R$ 350 por mês, certo. E agora a senhora não está conseguindo trabalhar devido à perda de movimento dos braços, e a movimentação da mão também não está sendo boa, e por isso que a senhora tem que fazer 1 ano de fisioterapia, certo? E está tendo atendimento pelo senhor Ricardo? Nada? Nem para o medicamento? Ah, entendi. O medicamento a senhora teve que pegar o dinheiro emprestado, então, com vizinhos, para que fosse adquirido esse medicamento, porque ele se negou depois ao hospital a pagar esse medicamento. Bom, a senhora disse que tem bons vizinhos, né, que estão auxiliando nisso, né, emprestando esse valor, mas é algo significativo, a senhora ganha R$ 350, né? Estou fazendo as anotações aqui para que fique tudo bem registrado, que não tenha nenhum erro nessa nossa comunicação, para que seja tudo muito bem esclarecido, até porque o senhor Ricardo, né, senhor Ricardo, o senhor está ouvindo, e daí vamos fazer essas anotações, que depois o senhor vai ter o seu momento também, certo? E o senhor Ricardo, a senhora me disse que é muito jovem, a senhora conversou com ele, tem 22 anos, está cursando a faculdade. A senhora teme que o que fez ele mudar de ideia, porque inicialmente ele estava se predispondo a pagar, né, pelo dano causado, e depois ele se negou? Ah, a senhora não sabe. Certo, a senhora tem 35 anos, sim. A senhora teme, então, de não poder ter uma volta à sua atividade laboral ou a outra em razão da perda de movimento. E a senhora está pleiteando, então, o ressarcimento desse valor, né? Do ressarcimento desse valor e do que a senhora pegou emprestado, os R$ 400, e mais o dano estético. Entendo, a senhora disse que tem 35 anos e que não ficou satisfeita, está muito aborrecida, muito triste, e teme, inclusive, então, de sofrer uma depressão, porque teve também o rosto, ficou com cicatrizes, além da perda do movimento dos braços, o seu rosto tem mais cicatrizes pelo corpo, e a senhora então pleiteia um valor de dano estético
e de dano moral por essa dor que a senhora está sentindo em razão desse acidente que causou essas lesões e cicatrizes no seu corpo, além de diminuir muito a sua capacidade laborativa. Entendi. Consegui, então, entender bem os fatos. A senhora quer acrescentar mais alguma coisa? Não? É isso, dona Josefa? O que eu relatei está certo? Muito bem. Vamos passar então a palavra agora, vamos expor ao mesmo tempo, o senhor Ricardo, o senhor tem para fazer as suas argumentações. O que o senhor poderia nos relatar sobre esse fato, sobre esse acidente automobilístico que a dona Josefa falou que o senhor causou? Entendo. O senhor tem 22 anos e está cursando a faculdade, certo? O senhor prestou os primeiros socorros a ela, sim, entendo. E o senhor chegou em casa e após levar a dona Josefa, de ter conhecimento que tinha sido prestado os primeiros socorros, o senhor chegou em casa e tomou conhecimento que familiares da dona Josefa entraram em contato com seus pais, relatando o ocorrido, e tinha assim uma certa preocupação, uma preocupação até bem grave dos seus pais em relação a esse acidente. Ah, entendo. Então a preocupação dos seus pais era efetivamente porque eles temem que o senhor possa ter problemas no futuro, no desempenho da sua profissão, que o senhor está estudando engenharia, que o senhor possa ter problema em razão de um processo criminal que ela possa mover e denunciar o senhor. Entendo. Então a preocupação maior da família não é o amparo financeiro para dona Josefa. O problema maior que o senhor está me relatando é que seus pais têm uma grande preocupação que a dona Josefa mova esse processo criminal e venha isso a prejudicar a sua carreira. Entendi. Entendo, o senhor está na classe média, o senhor acha assim que pode ter um efeito desabonador do seu nome perante até os colegas de faculdade, possivelmente posteriormente na sua profissão. Então, o temor maior é esse eventual processo criminal. Entendi. Então, é isso que está dificultando o senhor está me relatando que é em razão disso que está dificultando em realizar um acordo extrajudicial com a parte, e é por isso que a dona Josefa entrou com esse pedido aí, com essa ação civil para ressarcimento desses danos materiais e ressarcimento dos danos estéticos e morais. Então, entendi. Muito boa a sua exposição, senhor Ricardo. Agradeço a sua forma espontânea de relatar. O senhor realmente, para que essa sessão de mediação tenha êxito, é muito importante, dona Josefa, senhor Ricardo, que tenha essa exposição realmente de como os fatos acontecem. A senhora veja, a senhora achando até que pudesse não estar sendo amparada por questão de negativa apenas dele, mas ele não estava amparando justamente pelo receio de que a senhora movesse um processo criminal contra ele e daria um efeito aí futuro prejudicial à carreira dele. A senhora não tem interesse nesse processo criminal? A senhora, claro, a senhora tem 35 anos e quer voltar a trabalhar, claro, o mais importante para a senhora seria a sua boa recuperação, certo? Então a senhora me diz que se houvesse aí um pagamento financeiro para custear o ônibus para a senhora se dirigir ao hospital para fazer as sessões de fisioterapia, era um ideal de um acordo? Certo, claro, eu entendo, a senhora ficou realmente com essas lesões, com a cicatriz, em razão disso a senhora também queria um valor de dano estético porque a senhora vai ter perda de capacidade laboral? Entendo. Ah, senhor Ricardo, entendo. O senhor está expondo agora que ela pode receber esses valores do INSS? Certo. Se ela contribuía, dona Josefa, a senhora contribuía mensalmente? Sim, pagava mensalmente o carnê do INSS, então a senhora estava na ativa, pagando corretamente o INSS. A senhora já buscou esse auxílio? Ah, certo.
é bem complicado, então o INSS faz uma perícia. Já agendaram essa perícia, dona Josefa? Não, não agendaram ainda. É complicado, é demorado, né? Então o valor que a senhora queria era para o ônibus, para a senhora não ter perda maior da capacidade elaborativa se der continuidade às fisioterapias? Entendo. O senhor tem alguma coisa a acrescentar, senhor Ricardo? Que ela vai receber esses valores posteriormente do INSS mensalmente? Quanto tempo eles falaram, dona Josefa, que poderia demorar? Um ano? Até um ano? Claro, até fazer o agendamento, entendo. Os peritos do INSS realmente comenta-se que são bem rigorosos, né, na análise da perícia. Então a senhora acha que por um ano não vai ter nenhum resultado de recebimento de valores do INSS? Não. E é nesse período que a senhora mais precisa, que é o período inicial da fisioterapia, para não gerar uma sequela ou sequelas? Entendo. O que o senhor poderia nos relatar, o senhor Ricardo, sobre esses fatos aí que a dona Josefa trouxe, dessa problemática toda do INSS? O senhor pretende ajudá-la? Ótimo, que bom. Eu fico muito feliz que ambas as partes estão conseguindo se comunicar, que aquele ruído inicial da comunicação, né, de que o temor do senhor não era o financeiro, e sim desse processo criminal. Agora que o senhor tem conhecimento que não há nenhum interesse, né, dona Josefa, de ajuizar um processo criminal, não é esse o interesse da dona Josefa, ela não tem interesse em prejudicar o senhor na vida profissional. O interesse dela é de fazer as fisioterapias para que não hajam sequelas maiores do que ela já tem devido ao acidente. Claro, o senhor entende, o senhor foi culpado, o senhor assumiu a culpa, claro, eu entendo. Mas agora o senhor está se dispondo, então, qual seria a sua proposta, senhor Ricardo, com relação a esses fatos? Então, sabendo que por um ano ela não vai poder receber, e esse período inicial de um ano de fisioterapia, talvez seja necessário se estender por um período maior de fisioterapia, vai depender muito, né, dona Josefa, conforme a senhora relatou, vai depender da qualidade do organismo, de receber essas fisioterapias e tudo mais, e da frequência, né, extremamente importante a frequência, as sessões de fisioterapia, certo, claro. O senhor sabendo que nesse período de um ano que ela não vai receber do INSS, o senhor propõe a ajudar com o custo aí das passagens de ônibus, da lotação dela, para que ela faça as 3 vezes semanais e não haja sequela? Ah, que bom, certo, o senhor se dispõe. E, claro, desde que ela não entre com o processo criminal, é isso, dona Josefa? Entendo. Então a senhora não tem interesse, se ele auxiliar com essa despesa, a senhora não tem interesse, então, em ajuizar o processo criminal? Muito bom. Essa é a base de toda a mediação, é que as partes conversem e entre elas mesmas busquem a melhor solução possível. É esse o objetivo, né? De que relatem realmente como ocorreu e qual seria, assim, o ideal para ambas as partes. A mim não cabe fazer esse acordo, e sim que as partes busquem esse acordo. Então, vejamos aqui. O senhor disse que vai pagar esse dano material também que ela pegou dos vizinhos, os R$ 400, certo? Então, esses R$ 400 de dano material, o senhor Ricardo, o senhor dispõe a pagar de imediato, já que ela pegou emprestado com os vizinhos? Perfeito, certo. E qual seria o valor do dano moral e estético que o senhor dispõe a auxiliar? O senhor me falou 5.000, o que... Bom, vamos passar, né, então, para dona Josefa. O que a senhora me diz, dona Josefa? A senhora tinha pedido 20.000 inicialmente, é um valor, ainda estamos um pouquinho distante. O que o senhor acha, senhor? Está bastante alto, 20.000? O senhor é estudante ainda, vai depender dos pais, certo? O senhor não tem ainda uma vida financeira, né? Tá dependendo dos pais, tá pagando faculdade particular também, depende dos pais para pagar faculdade, os gastos particulares, o senhor, entendo. Mas o que o senhor poderia, assim, dispor inicialmente? Entendo. 8.000 dividido?
Dividido como, senhor Ricardo? Como o senhor gostaria de fazer essa divisão dos 8 mil reais de dano moral e dano estético? Certo, 4 mil agora e 4 mil no final do ano? Certo. O que a senhora se dispõe, dona Josefa? É distante do valor pretendido? Eu entendo que é um pouco distante, né? A senhora pediu inicialmente 20 mil e mais 2 mil reais para custeio das passagens, do ônibus, para a senhora se locomover para ir até a fisioterapia. Certo. O que o senhor me diz, senhor Ricardo? 1.000 reais para fisioterapia, para custeio do ônibus, 4 mil reais de entrada e 4 mil no final do ano, em dezembro, 10 de dezembro, certo? E mais os 400 reais de imediato para ela fazer o pagamento dos medicamentos que ela pegou emprestado com os vizinhos. Entendo. O que a senhora diz, dona Josefa? Então, distante, claro, mas a senhora... Certo. E a senhora, então, não tem interesse nenhum, nunca foi do seu interesse de haver o ingresso de dessa denúncia criminal, notícia crime. Não entendo. Então, a senhora faria essa composição nesses termos propostos para o senhor Ricardo, que seria, então, os 400 reais do dano material referente ao medicamento, né, que a senhora pegou emprestado, 1.000 reais de imediato também para custeio do ano de fisioterapia para sua condução, 4 mil reais de entrada pelo valor do dano moral e estético e 4 mil reais no dia 10 de dezembro para complemento desses 8 mil reais do acordo. A senhora concorda? E o senhor Ricardo? Ah, que bom! Está satisfeito? Ótimo, excelente! Então, vamos redigir o acordo. O acordo ele vai constar em ata, certo, dona Josefa? Certo, senhor Ricardo? E ele vai ser levado à análise para homologação do juiz, certo? E com isso nós encerramos, então, vamos passar toda essa descrição dos valores e também com as datas, certo? Vamos deixar claro que o não pagamento, o senhor vai fazer depósito em juízo desses valores e vai ser feito o saque através de alvará judicial, certo, dona Josefa? E o não pagamento desses valores, então, os juros, a taxa de juros e correção monetária vai ser pelo índice INPC. O senhor está de acordo? Sim, muito bem, dona Josefa, também. Vamos colocar tudo isso no termo para que seja homologado judicialmente e cumprida toda essa finalidade da mediação, dessa sessão. O importante é as partes saírem, né, satisfeitas e buscaram aí a solução que melhor convém para ambas as partes. Buscaram aí o acordo porque partiu de ambas as partes tudo isso, certo? Eu agradeço imensamente a presença dos senhores, agradeço aí por terem comparecido e por terem feito assim sessão, ambas as partes fizeram a sessão para que pudessem chegar nessa comunicação final, de excelente comunicação, voltaram aí a ter harmonia e futuramente vão voltar a ter a convivência, né? Isso é muito importante, essa convivência e social, essa harmonia futura, para que não seja somente deste processo, mas eventualmente fora deste processo, quando se encontrarem e vão poder conversar. Esse é o objetivo maior, porque houve essa comunicação, excelente comunicação entre ambos. Eu agradeço muito a presença de ambas as partes.